Amém, glória a Deus. Pai, nós te louvamos por esse tempo de louvor, de adoração, Pai Santo. E agora ainda queremos, Pai, nesses próximos minutos, nos dedicar um pouquinho à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos abençoe. Amém. Hoje era por irmão Tony ministrar a palavra, mas ele não pôde porque está com os parentes aí do Piauí e está ajudando parentes com enfermidade, né? Então nós vamos hoje falar sobre firmes na esperança da vitória final. Amém? Firmes na esperança da vitória final. Amém, irmãos? Nós temos uma vitória final. A Bíblia, irmãos, termina com o livro de Apocalipse, né? E quando nós lemos o livro de Apocalipse, a gente sempre vai no livro de Apocalipse com receio, com um pouco de medo, né? Mas, na verdade, o livro de Apocalipse é o livro da vitória. É o livro em que nós vamos ver a nossa vitória, a vitória da igreja. Amém? A nossa vitória. Porque Jesus Cristo já garantiu a nossa vitória lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Então, quando a gente olha para Apocalipse, para as coisas que vão acontecer no final, nós temos que nos alegrar, nos regozijar, porque ali vai ser a nossa vitória final. Amém? E ali em Filipenses 1:6, como está aí na sua folha, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, aquele que começou a boa obra na minha vida, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele começou uma boa obra, né, irmãos? Porque olha quantas coisas ruins que vêm sobre a nossa vida, né, coisas que o diabo lançou, que vieram sobre nós, irmãos, para nos matar, para nos destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele iniciou uma boa obra na nossa vida. Uma obra de salvação, de regeneração, de transformação. E a palavra diz aqui que Ele a aperfeiçoará. Ele vai aperfeiçoar esta obra, irmãos, em nós que somos tão imperfeitos. Deus vai aperfeiçoar a obra dEle na minha vida, na tua vida. Então isso é glorioso, nós sabemos que somos tão imperfeitos e Cristo está nos aperfeiçoando, né? Vai aperfeiçoando a obra dele na nossa vida e ele vai fazendo esse aperfeiçoamento até o dia de Jesus Cristo. E qual é o dia de Jesus Cristo, irmãos? É o dia final. Até o final, Jesus não vai desistir de nós, Ele vai continuar trabalhando em nossa vida, pela palavra, pelo Espírito Santo. A obra que Ele começou, Ele em mim e em você, Ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele vai continuar, Ele está continuando, porque Ele quer chegar até o dia final com a sua obra, até terminar a obra dEle nesse dia de Jesus Cristo. Amém, queridos? O dia de Jesus. Então, irmãos, a nossa esperança, precisamos continuar com o nosso coração cheio de esperança na vitória final. Cheio de esperança na vitória final. Olharmos para o final de todas as coisas e saber que nós temos a vitória garantida no final. E encher o nosso coração com essa esperança. Então a nossa esperança é nos dado pelo Senhor Jesus, pelo nosso Senhor, nosso Deus em Cristo, que já venceu por nós. Então, nós, irmãos,
já vencemos por causa da vitória de Jesus Cristo. Nós não vencemos por nós mesmos. Jesus já venceu por cada um de nós. Amém, queridos? Então nós já temos esta vitória. Então não podemos perder a esperança. O mundo, o diabo e a nossa própria fraqueza conspira contra nós. O mundo, o diabo e a nossa própria fraqueza conspira contra nós. Esses três estão conspirando contra nós. Todos os dias, todas as noites, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Para quê? Para que nós percamos a esperança. Irmãos, porque a esperança é que nos mantém vivos. A esperança é que nos mantém firmes com Deus. É a esperança de que no final tudo vai ser glória, tudo vai ser vitória, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser glorioso. Então, o mundo, o diabo, estão conspirando contra nós todos os dias. A gente vê esse sistema do mundo, tudo que acontece neste mundo, a gente olha para o mundo, por esse sistema do mundo, a gente diz, meu Deus, meu Deus. E o diabo também com seus demônios, todos os dias estão conspirando contra nós, porque quer que nós ficamos desanimados, que nós percamos a esperança, essa esperança viva, esse fogo de esperança que está no nosso coração. E muitas vezes, irmãos, nós mesmos, a nossa fraqueza, a nossa alma, as coisas da nossa vida, também acabam conspirando contra nós, para nós perdermos a esperança. Irmãos, quantos já perderam a esperança? Quantos que por um longo tempo caminharam com Jesus, mas de repente perderam a esperança, se enfraqueceram, entraram na conversa de Satanás, do mundo, do sistema do mundo e do próprio coração. De repente o coração começa a dizer para a gente, olha, acho que não vale a pena não, acho que não vale a pena continuarmos como cristãos, continuar servindo a Deus, continuar lendo a palavra, continuar orando, continuar frequentando os cultos debaixo de chuva. Irmãos, e às vezes nós mesmos conspiramos contra nós, então precisamos vigiar para que isso não aconteça conosco. Muitas coisas vêm para nos desanimar, nos fazer parar e desfalecer. Quantas coisas que vêm sobre a nossa vida, para que a gente fale, vou parar com tudo, eu não quero saber mais de igreja, não quero mais saber, eu não quero mais saber. Irmãos, olha como isso é terrível, nós vemos pessoas assim, pessoas que querem se esconder de tudo, perderam a esperança, aí desanima completamente. Mas nós precisamos resistir. Resistir, a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, resistir ao sistema do mundo, irmãos. É difícil, não é? Resistir a esse sistema. Mas nós não podemos nos entregar ao sistema do mundo. Eles nos manipulam de todas as formas, irmãos. Eles querem nos manipular de todo jeito, nos conduzir para aquilo que eles querem. Mas nós temos que resistir, lutar e continuarmos firmes em nossa esperança de um final glorioso. É uma luta, é uma guerra diária. Nós vivemos, irmãos, em uma guerra diária. Paulo nos ensina.
que nós vivemos em uma guerra contra as potestades, contra principados, contra o nosso próprio coração, muitas vezes, a nossa mente, nossos sentimentos, contra esse mundo. Precisamos resistir e continuarmos firmes. O Senhor Jesus, o Espírito Santo e o nosso Deus e Pai está nos conduzindo ao lugar da vitória completa, até o dia de Cristo. Amém, queridos? Deus Pai, irmãos, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo estão nos conduzindo para este dia final. Este dia final nós não sabemos quanto tempo vai levar, mas nós vamos chegar lá. Amém, queridos? E vamos chegar vitoriosos. O povo, quando saiu do Egito, e o alvo deles era Canaã. Eles ficaram 40 anos no deserto. Muitos praticamente morreram no deserto sem alcançar, porque murmuraram, porque olharam para o Egito, desistiram da esperança. Mas Deus havia prometido Canaã para eles. E eles deveriam ficar com os olhos em Canaã, mas muitos olhavam para trás, para o Egito, e foram perdendo a esperança. Então, irmãos, Apocalipse, ou a escatologia, que é o estudo dos finais do tempo, muitas vezes nos amedronta, muitas vezes deixa a gente um pouco impactado com todas as coisas que virão, que hão de acontecer, com o homem da perdição, né? Essas coisas todas, né? A besta e tudo mais, aquilo que é colocado ali, nos assusta, irmãos. Mas essas coisas vão acontecer mesmo, e já estão acontecendo. Mas nós não podemos perder a esperança, porque nós estamos caminhando para o final de tudo. Nós vamos precisar chegar neste lugar, mas para nós, irmãos, vai ser um lugar de glória, um lugar de vitória. No final nós vamos regozijar, nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar a vitória. Então, não podemos desanimar, não podemos perder a esperança. E a esperança é nós olharmos para lá, olharmos para Jesus e para esse final vitorioso. Por que aquela pessoa que corre na São Silvestre, ou nessas corridas, ele não desanima e ele vai quilômetro por quilômetro correndo, cansado, porque ele fica olhando, vendo a faixa da vitória, o lugar da vitória, mesmo que ele não enxerga com os olhos, mas ele enxerga no coração, na mente dele, e ele diz: olha, eu vou mais 1 quilômetro, mais um, e mais um, e mais outro, cheio de esperança de que vai ter a vitória no final. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Nós precisamos fazer assim, porque, na verdade, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nos leva a pensar nas coisas daqui, de agora, de tudo que está acontecendo, e isso nos traz tristeza, nos dá agonia, irmãos. Nos dá agonia, a gente vê o que está acontecendo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo na Europa, a gente vê tudo isso, irmãos, mas nós temos que olhar além dessas coisas. Nós não vamos ignorar essas coisas, não podemos ignorar, mas nós temos que olhar além, irmãos, e além dessas coisas todas, de todos esses acontecimentos que necessitam acontecer e vão acontecer mesmo, mas nós vamos olhar para o final. O final de tudo está guardado para nós, uma grande vitória, irmãos,
para cada um de nós. Então não podemos perder a esperança. Vamos ler agora alguns versículos que falam sobre a esperança. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, querido? A esperança não nos decepciona, irmãos. Irmãos, é tão bom ter esperança. Às vezes eu fico pensando como é triste a pessoa que não tem esperança do futuro. A esperança dela está só aqui nesta terra, só nas coisas daqui, mas não tem uma esperança final. A esperança da pessoa é a morte só, e acabou tudo. Mas, irmãos, nós temos uma viva esperança. Amém, querido? Amém? Porque a morte não vai nos deter, não vai nos deter, não vai nos deter. Romanos 8, 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém, queridos? Nós não vemos o céu, nós não vemos as coisas gloriosas que vão acontecer. Mas, irmãos, no nosso espírito nós vemos. No nosso espírito, pelo Espírito Santo, nós podemos enxergar esse final glorioso. Esse final em que Jesus vai vir nas nuvens nos buscar. Esse final em que nós seremos arrebatados. Esse final de um novo céu, de uma nova terra. Esse final da ressurreição dos mortos que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós vemos isso pela fé. Carlão pregou sobre a fé domingo. É pela fé, irmãos. Nós temos essa esperança pela fé. Nós não vemos. Nós não vemos. Alguém vai dizer, quando está escrita num papel. Não é no papel, não. É nas Sagradas Escrituras, irmãos. É nas Sagradas Escrituras está a nossa vitória. Então, nós confiamos e aguardamo-lo. Aguardamos esse dia glorioso. Amém, queridos? Romanos 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Irmãos, a nossa esperança não é uma esperança boba, não é uma esperança tola, não é uma esperança de alguém ingênuo, alguém que está numa religião. A nossa esperança é uma esperança viva, que bate no nosso coração todos os dias. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos, irmãos. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, que o Senhor nos encha de alegria da esperança, irmãos. Que o Espírito Santo nos tome com essa esperança. Quando a gente vê aqueles missionários lá, nos países comunistas, nos países islâmicos também, e onde os missionários sofrem, mas eles estão pregando o Evangelho, eles morrem pelo Evangelho, porque eles têm uma esperança viva, eles estão olhando além de todas aquelas coisas que eles estão passando. Amém, queridos? Glória a Deus.
Então, para que vocês transbordem de esperança, se alegrem na esperança. 2 Coríntios 3,12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Nós temos tal esperança. Então podemos, irmãos, mostrar confiança, sermos convictos da nossa fé. Amém? Falarmos com confiança, ter convicção de continuar. Efésios 1,18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, que o nosso coração seja aberto para essa esperança, que nós possamos nos regozijar, irmãos. Nós temos uma grande herança. Se eu dissesse para você, olha, você tem uma grande herança aqui na terra, e logo você vai tomar posse da herança aqui na terra, você ia ficar contente todo dia, não ia, irmãos? Olha, uma herança aí, de quanto será que vai ser? 1 milhão, 2, 3 milhões? Irmãos, bobagem, não é? A esperança aqui, irmãos, é nas coisas de Deus, o que Deus tem para nós guardado. Paulo, ele foi até lá, no arrebatamento, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas tão maravilhosas, que ele disse, não dá nem para contar, vocês não vão compreender dessas coisas. Então imagina, irmãos, a nossa herança maravilhosa e gloriosa que nós temos. Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos começar a pensar nessas coisas. Vamos pensar mais no céu. Vamos pensar mais na glória. Vamos pensar mais na nossa recompensa. Nós vamos pensar mais na nossa herança. Vamos pensar mais nisso, irmãos. E isso vai alegrar o nosso coração. Amém, queridos? Colossenses 1, 4 a 5. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Vocês ouviram essa palavra da verdade, o Evangelho, vocês ouviram sobre a esperança. E Paulo disse, olha, eu estou ouvindo falar de vocês, desta fé que vocês têm, por causa da esperança. Irmãos, o que seria da nossa fé se não houvesse a esperança? O que, irmãos, seria vazio? Seria tudo vazio se não tivesse esperança. Seria vazio cultuar a Deus, seria vazio ler a palavra, seria vazio orar, se nós não tivesse essa esperança da vitória final. Mas graças a Deus, irmãos, nós lemos a palavra olhando para a vitória final. Nós oramos olhando a vitória final. Nós participamos dos cultos olhando para a vitória final. Amém, queridos? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Irmãos, é triste não ter esperança. É triste não ter esperança. Mas nós temos essa esperança. E se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Quem são aqueles que nele dormiram, irmãos? Os cristãos, os que confiaram em Jesus Cristo. Amém? Tito 3,7. Ele o fez a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Irmãos, como a nossa vidinha aqui é curta, como a nossa vidinha aqui é sem graça, irmãos, como a nossa vidinha é cheia de preocupação,
como a nossa vidinha é cheia de luta, irmãos. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo e que nos deu a vida eterna. Amém? Amém, queridos? No mundo nós temos aflições, sim. Nós temos tantas preocupações. Mas, irmãos, temos a vitória em Cristo e a vida eterna. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos nos apegar a essa esperança. Não vamos abrir mão da nossa esperança, porque foi Ele quem nos prometeu, e Ele é fiel. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. Nós esperamos, como já disse, e não vemos, mas está logo ali. Amém, queridos? Logo ali, esperando por nós, a esperança, aquilo que Deus nos deu. Apeguemo-nos, Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E Hebreus 11:1, já lemos também. E 1 Pedro 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos gerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma esperança viva por meio da ressurreição. Se Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. Amém, queridos? 1 Pedro 3,15, antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vós. Qualquer pessoa que perguntar para você, olha, o mundo está mal, está tudo mal, e você ainda é feliz, você ainda fica frequentando igreja, você ainda fica lendo Bíblia, você ainda fica fazendo essas coisas, e você pode explicar a razão da sua esperança. Amém, querido? Pode explicar para esta pessoa. 1 João 3,3, todo aquele que nele tem a esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se nós temos essa esperança, irmãos, nós precisamos nos purificar, nós precisamos, como a Bíblia diz, aquele que é puro, purifique-se mais, né? E aquele que é sujo, suje-se mais. Então, por causa da esperança, se nós temos essa esperança, nós estamos caminhando para o final, para a glória, então nós precisamos nos purificar cada vez mais, porque o mundo quer nos sujar. O mundo é sujo e podre, e ele quer espirrar a podridão e a sujeira sobre nossas vidas. Mas nós precisamos nos purificar. Salmos 31, 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor, que têm a esperança no Senhor. Sejam fortes, sejam corajosos. Depois, no Salmos 33, 20, diz assim: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Amém, queridos? Ele é a nossa esperança. Salmos também 62, 5 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Descanse só em Deus. Não dá para descansar, irmãos, nas coisas desse mundo.
O nosso descanso está em Deus, porque dele vem a minha esperança. A minha esperança não vem do mundo. A minha esperança não vem do dinheiro. A minha esperança não vem do poder. A minha esperança, irmãos, não vem das coisas do mundo. A minha esperança, irmãos, vem do céu, vem de Deus. Amém? Salmo 146, 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, e cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Amém, queridos? Oh, irmãos, nós precisamos voltar a ter esperança em Deus. Os cristãos hoje, irmãos, estão tão envolvidos com o mundo, com as coisas do mundo, com o sistema do mundo. Mas nós precisamos voltar a ter esperança. E quando nós temos esperança, irmãos, nós começamos a simplificar a nossa vida. Pensar em como podemos simplificar a nossa vida. Porque nós gostamos de complicar a nossa vida, né? Mas se nós temos a esperança, nós precisamos simplificar. Não ter desejo de riquezas. Não pensar em riquezas. Para quê? Não ficar correndo de uma vã felicidade, irmãos. Porque a nossa felicidade está em Cristo. Na nossa esperança. Então, quando a gente está com o coração cheio de esperança em Deus, e no futuro que Deus tem para nós, a nossa vida vai sendo mudada, vai sendo direcionada, e nós vamos viver em função da eternidade. Nós não vamos viver mais em função do aqui e agora, apesar de que nós precisamos viver o aqui e agora, mas nós não vamos viver em função do aqui e agora, nós vamos viver em função da eternidade, pensando na eternidade, pensando na glória celestial e tudo que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Então vamos ler o último versículo agora. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém, amém, amém. Glórias ao nosso Deus. Amém, queridos. O Deus da esperança. O Deus da esperança. Aleluia.